Temos aqui então agora o nosso grande Augusto dos Anjos, poeta bastante peculiar, ponto completamente fora da curva. Você lê um livro, lê outro e percebe-se que os críticos, que os autores, né, têm uma dificuldade para classificar o Augusto dos Anjos. Em alguns livros, por exemplo, ele vem junto dos autores simbolistas. Você está lá, simbolismo, aí tem Cruz de Souza, Afonso de Guimarães, Augusto dos Anjos. Em outros livros, ele aparece como pré-modernista. Em outros livros, tem simbolismo, pré-modernismo, Augusto dos Anjos. Um capítulo isolado, separado para ele. Então, é um autor que, de fato, causa um embaraço a quem tenta classificá-lo, certo? Porque eu prefiro esta classificação de pré-modernista. Primeiro, por entender que o pré-modernismo não é uma escola, não é um movimento, é mais uma fase que guarda uma ligação com o passado, mas prenuncia o futuro. E isso Augusto dos Anjos faz. A gente vai ver que faz. E por uma questão temporal também, uma vez que ele escreveu seus poemas e publicou o seu livrinho naquele contexto, naquele momento histórico, marcado temporalmente e, portanto, contemporâneo ao Lima Barreto, ao Euclides da Cunha, enfim. Então, é uma classificação que nos basta, certo? Entender o Augusto dos Anjos como um dos pré-modernistas. E escreveu apenas um livro, apenas este livrinho chamado Eu, que ele publicou com a ajuda do irmão. Aí eles mesmos custearam o livro. Depois de morto, coletaram alguns poemas esparsos que ele tinha publicado em algumas revistas, outros poemas que ele nem tinha publicado, que por algum motivo ele optou por deixar fora do livro. E hoje, se você for a uma livraria, você vai comprar o Eu e Outras Poesias. O Eu, conjunto de poemas que ele mesmo organizou e publicou, e as outras poesias escritas por ele, mas não publicadas no livro, certo? Mas temos apenas uma obra para o Augusto dos Anjos. Quando a gente fala de Augusto dos Anjos, o que você lembra imediatamente? Alguns alunos vão lembrar de imagens muito fortes, muito poderosas, mas muito estranhas e pessimistas. Então, o pessimismo é de fato um elemento que vem à nossa mente de imediato quando a gente pensa no Augusto dos Anjos. Uma linguagem estranha e uma visão de mundo pessimista. E as duas coisas estão associadas, diga-se. Esse pessimismo é mesmo central na obra do Augusto dos Anjos. É uma visão de mundo extremamente pessimista a do Augusto dos Anjos. E é um pessimismo que nos remete ao niilismo. Ao niilismo do Nietzsche, ao niilismo do Schopenhauer, ao niilismo do Dostoiévski, ao niilismo que a gente vai ver também no Machado de Assis, que de alguma forma está presente no Machado de Assis lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Professor, o que é o niilismo? A gente vai chegar lá, certo? Eu vou explicar o que é o niilismo, assim, bem resumidamente, né, de uma maneira bem sucinta, porque é uma filosofia muito complexa, que tem variantes, que tem vários autores. Mas para a gente enxergar de antemão estas imagens fortes e pessimistas e essa linguagem estranha do Augusto dos Anjos, nós temos aqui um trechinho para abrir a nossa conversa sobre ele, de um poema muito legal chamado Budismo Moderno, que o Arnaldo Antunes musicou.
Então, se você for lá no Google e colocar budismo moderno Arnaldo Antunes, você vai ver o Arnaldo Antunes cantando este poema. Eu coloquei aqui um trechinho, o primeiro quarteto e o primeiro verso do segundo quarteto, que tem uma imagem que é uma das imagens mais legais da literatura brasileira. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Olha que imagem. Ah, um urubu pousou na minha sorte. Imagine aí, Paulão, um urubu pousado na sua sorte. É uma imagem prosaica, é uma imagem vulgar até, porém surpreendente e muito forte. E que carrega a marca desse pessimismo do Augusto dos Anjos. Um urubu pousou na minha sorte. Então, eu acho essa imagem uma síntese muito legal do que o Augusto dos Anjos é capaz de fazer e vai fazer de maneira muito interessante. Como eu ia dizendo, o niilismo que a gente vai enxergar permeando, influenciando de alguma forma esta visão de mundo pessimista do Schopenhauer, ou do Augusto dos Anjos, a gente vai encontrar também no Nietzsche, vai encontrar também no Schopenhauer. Eu gosto do Schopenhauer. O Schopenhauer escreveu esse livrinho chamado Dores do Mundo, em que ele reflete, filosofa sobre o amor, a morte, a arte, a moral, a religião e a política. Todos os temas refletidos com base no niilismo. E o que é o niilismo? O niilismo é a filosofia do nada. Resumindo, sintetizando, é a filosofia associada ao nada, a ideia do nada. Como assim a ideia do nada? O niilismo entende que nós nascemos sem um porquê, nós vivemos sem um porquê, nós morremos sem um porquê. E após a morte, o que nos espera é o nada absoluto. Até porque, segundo Nietzsche, Deus está morto. Então, é a ausência de fins a priori para o ser humano. O niilismo, ele está extremamente associado à modernidade. Aquele período do final do século XIX, início do século XX, aquele período que vai ver as tensões crescerem e uma guerra mundial se estabelecer. Há um período que é um período de decadência moral, espiritual, que gera no ser uma profunda angústia. Lembra que uma das características do simbolismo era o decadentismo? E a negação daqueles valores materialistas da época. Então, o niilismo manipula tudo isso. Eu retirei esses trechinhos aqui, esses conceitos do dicionário de filosofia. Vamos dar uma olhada. Niilismo, do latim nihil, nada. O latim está completamente desatualizado, né? Fiz lá 4 cadeiras de latim na faculdade, mas não me prestaram para nada. Fui empurrando com a barriga, me safei não sei nem como, né, e não aprendi muita coisa, confesso. Doutrina segundo a qual o absoluto não existe. Como já afirmaram na antiguidade o sofista Górgias e, de maneira geral, os céticos gregos. No século XIX, o niilismo constitui, a princípio, uma corrente de pensamento caracterizada pelo pessimismo metafísico, do prolongamento do positivismo de Comte, e pelo ceticismo com relação a valores tradicionais, morais, teológicos, estéticos. O todo acompanhado pelo projeto de se construir a sociedade sob bases científicas. Próximo da fórmula de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. O niilismo ele se divide em niilismo passivo e ativo. No niilismo ativo, vem-se a pregação da destruição das estruturas do Estado, o que o aproxima, por exemplo, do anarquismo. Em Nietzsche, o niilismo designa, em primeiro lugar, a ausência de fins determináveis. Faltam fins que permitiriam, a priori, dar um sentido à vida humana.
O futuro não tem objetivo. Corresponde, ademais, à decadência e à regressão da força espiritual que o autor acredita observar no Ocidente. Niilismo, redução a nada, descrença absoluta, termo que designa geralmente qualquer atitude de negação de um ou mais aspectos da realidade. Então o niilismo é a filosofia do nada. Eu nasci sem um porquê, eu vou morrer sem um porquê e a morte me trará apenas um encontro com nada absoluto. A vida não tem sentido, a existência humana não tem razão e é marcada pela miséria porque está em franca decadência. Pesado? Muito pesado. Olha aqui alguns trechinhos do Schopenhauer tirados aí do Dores do Mundo. Não recomendo a leitura de Schopenhauer se você não tiver muito bem na cabeça. Se estiver bem da cabeça, massa. Vai ler Schopenhauer e refletir sobre o seu niilismo, sobre a forma pessimista com que ele encara o mundo. Se não está, se está com problemas, dores de cotovelo, problemas financeiros, ou mesmo uma dor de dente muito forte, evita o Schopenhauer. Muito pessimista, uma das coisas mais pessimistas que eu já tive a oportunidade de ler. Professor, o senhor é pessimista? É uma pergunta que me fazem muito em sala de aula. O senhor é pessimista? Não sou pessimista. Mas é importante que a gente leia os pessimistas, porque os pessimistas têm um olhar mais apurado sobre a realidade. Os pessimistas conseguem enxergar a realidade e a natureza humana e a sociedade de uma forma que às vezes a gente não quer enxergar, né? De uma forma que a gente não consegue alcançar ou alcançando, prefere fechar os olhos e não ver. Né? Então, eu gosto de ler os pessimistas porque os pessimistas jogam na minha cara uma face da humanidade, da vida, que, sinceramente, não é bonita, que a gente prefere não ver, mas que é importante que a gente veja, né? Para saber mais exatamente onde a gente está pisando, para andar com o pezinho no chão e não ceder às ilusões fáceis do otimismo. O Ariano Suassuna tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu não sou nem otimista nem pessimista, porque o otimista é um bobo e o pessimista é um chato. Eu me considero um realista esperançoso. Então, se eu fosse procurar uma definição para mim, eu preferiria essa definição de realista esperançoso. Trecho 1. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode-se dizer que não tem razão alguma de ser no mundo. Porque é absurdo admitir que a dor sem fim que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo seja apenas um puro acidente e não o próprio fim. Cada desgraça particular parece certo uma exceção, mas a desgraça geral é a regra. A mais eficaz consolação em toda a desgraça, em todo o sofrimento, é voltar os olhos para aqueles que são ainda mais desgraçados do que nós. Este remédio encontra-se ao alcance de todos. Mas que resulta daí para o todo? De fato, a gente muitas vezes, no meio de uma desgraça, procura se consolar observando que outros são mais desgraçados do que nós. A gente sempre pode achar alguém mais desgraçado do que nós. Mas do que este consolo, né, nos serve? O mundo é o inferno e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Olha que frase. O mundo é o inferno e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Professor, o senhor concorda? Concordo. Não que eu me encaixe ou me veja encaixado aqui neste momento, agora. Não que a minha existência até aqui faça com que, no plano pessoal, eu me veja como uma alma atormentada ou como um diabo atormentador. Eu sou um privilegiado. Eu faço parte de uma pequena parcela da população brasileira e, quiçá, mundial, privilegiada. Eu sou um privilegiado porque eu nasci numa família de classe média baixa, mas eu tive pai e mãe
carinhosos, que cuidaram de mim, que me deram educação, que fizeram um esforço e um grande sacrifício para que eu pudesse estudar, para que eu criasse para mim oportunidades para crescer. Eu tenho um lar, eu tenho 3 refeições por dia, eu tenho algum conforto, eu tenho alguns luxos, eu tenho uma família próxima a mim, eu estou saudável. Então eu sou um privilegiado. Mas pense em boa parte dos brasileiros. Pense naquele cara que vive numa favela, cercado por violência, comandado pelo tráfico, com um traficante ditando a lei no lugar onde ele vive, a violência, a força das armas ditando a lei onde ele vive. Pense naqueles caras que vivem sob o controle do ISIS. Ou não vamos muito longe, não. Pense naquela criança que, apesar de ter nascido numa família rica, de repente é abusada pelo pai, pelo tio, por um vizinho. Então, o mundo está cheio, repleto, abarrotado de almas atormentadas e de diabos atormentadores. Felizes de nós, se não nos encaixamos aqui, né, entre esses dois polos, que estão intimamente ligados. Querer é essencialmente sofrer. E como viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. Eu acho essa frase espetáculo. No vulgar, a gente escuta muito a ignorância é uma bênção. Já ouviram que a ignorância é uma bênção? Pois a ignorância é uma bênção. Uma bênção maravilhosa. E quanto mais elevado é o ser, mais sofre. Esses dias me flagraram jogando Pokémon Go. Pokémon Go. Tava lá jogando Pokémon Go. Pegando as bolinhas nas Pokébolas e pegando os Pokémon para o... E aí, claro que curtiram com a minha cara, né? Ah, tu tem quantos anos? Tem 14 anos jogando Pokémon Go. E aí eu expliquei, cara, Pokémon Go é o meu refúgio. Pokémon Go está me livrando do Twitter. Eu baixei Pokémon Go quando veio, virou aquela febrezinha. Joguei ali um tempinho, depois larguei. Mas recentemente voltei, porque eu queria escapar do Twitter. É através do Twitter que eu me informo. E fico lendo jornais e revistas do Brasil e do mundo. Mas às vezes eu preciso de um detox. Às vezes a minha cabeça fica tão perturbada e eu me vejo dominado por uma raiva tão profunda do ser humano e do brasileiro e dos nossos políticos brasileiros em especial. Sabe, você abre um jornal e é tanta safadeza, e é tanta maldade, é tanta ruindade, é tanta violência, é tanta corrupção, que simplesmente eu canso da humanidade, canso do ser humano, e eu digo, não quero mais. Não quero mais ler sobre isso, não quero mais me informar sobre isso. Eu preciso de uma semana, 2, um mês, sei lá, um tempo de alienação, de ignorância. E aí me restrinjo à leitura dos sites esportivos, o que às vezes me dá também, né, uma grande raiva, porque o Flamengo andou me fazendo raivas muito grandes aí recentemente. Mas me restrinjo ao caderno de esportes. E quando eu estou na rua, andando de um lugar para o outro, ou paro num sinal de trânsito, entre abrir o Twitter e ler as notícias e ficar puto, eu prefiro abrir o Pokémon Go e pegar os Pokémonzinhos. Né? Quando eu paro e tenho tempo para sentar meu café, aí eu vou ler meus romances, aí eu vou estudar, aí eu vou ler essas obras, né, do Machado,
e do Lima Barreto, e que eu preciso estar sempre relendo, e gosto de ler, enfim. Mas, enquanto eu estou caminhando de um canto para o outro, para eu não abrir o Twitter, eu estou no Pokémon GO. Porque quanto mais elevado é o ser, mais sofre. A ignorância é uma bênção. Né? Porque o conhecimento, o olhar crítico, ele traz uma visão do mundo que tende a ser muito crítica. Porque é olhar para fora de si e ver a merda que é a humanidade. É olhar para dentro de si e ver a merda que é o ser humano. Então, como não enxergar as coisas com lucidez e ficar bem? Se você enxerga a realidade, se você enxerga a si mesmo, se você enxerga o ser humano com lucidez, fatalmente você vai ficar mal. Porque além de enxergar toda a miséria inerente à humanidade, ainda vem um sentimento de impotência. O que eu posso fazer? O que com toda a minha boa vontade, o que eu com toda a minha determinação para lutar contra os meus sentimentos negativos e tentar ser uma boa pessoa, posso fazer? Qual é a diferença que eu posso realmente produzir no conjunto? Aí vem um sentimento de impotência para deixar você pior ainda, né? A vida do homem não é nada mais do que uma luta pela existência com a certeza de ser vencido. A vida é uma caçada, onde ora como caçadores, ora como caça, os entes disputam entre si os restos de uma horrível carnificina. Uma história natural da dor, que se resume assim: querer sem motivo, sofrer sempre, lutar sempre, depois morrer. E assim sucessivamente pelos séculos dos séculos, até que esse planeta se faça em bocados. Dá para negar? Vocês que têm assistido às aulas de história, vocês que estudam história, resgate aí todo o conhecimento que você tem da história da humanidade e me diga se a história da humanidade não é uma história natural da dor, que se resume assim: querer sem motivo, querer ouro, querer prata, querer pau-brasil, querer ópio, querer chá, querer algodão, querer escravos. Sofrer sempre, lutar sempre, depois morrer. E assim sucessivamente pelos séculos dos séculos, até que o nosso planeta se faça em bocados. É isso que é a história da humanidade. É uma história de guerras, é uma história de violência, é uma história de escravidão, é uma história de genocídio, é uma história de estupros, é uma história de processos de aculturação, é uma história de exploração ambiental. É isso que é a história da humanidade. Então, não dá para negar o Schopenhauer. E aí você lembra, espero que lembre, que eu falei do Schopenhauer e do niilismo quando eu falei lá do Machado de Assis e do Brás Cubas. E eu fiz referência a um capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o capítulo Delírio, que eu gostaria muito de ter lido naquele momento, mas havia outros capítulos mais importantes e mais representativos das características do Machado de Assis, e eu optei por não colocar. Coloco aqui agora, para fazer esse link entre o Schopenhauer e o seu niilismo, o Machado de Assis e o que a gente vai ver depois no Augusto dos Anjos. Olha aí um trechinho do capítulo Delírio do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas está morrendo. E aí tem o seu delírio pré-morte. Neste delírio, ele é colhido por um hipopótamo e, cavalgando este hipopótamo, percorre a história da humanidade, voltando nos séculos até muito antes da criação. E dá de cara com uma entidade assustadora. E do alto do seu espanto ele pergunta quem é, e a entidade responde: chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida
que se afirma. A inimizade da natureza se afirma pela vida. Vives, não quero outro flagelo. Lembra como foi que o Brás Cubas encerrou a narrativa dele? Não tive filhos, não deixei a ninguém o legado da nossa miséria. Vivo, perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha, inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinham assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam no turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Está aí o Brás Cubas enxergando, desfilando diante dele a história da humanidade. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria. E via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos. Um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, a ilusão máxima da felicidade. Ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Porque a felicidade é sempre uma ilusão. Porque a gente sempre está correndo atrás dela. Porque o prazer é uma dor bastarda. Porque satisfeito, logo quer mais e mais. E a gente sempre está em busca de novos prazeres. Então estamos sempre correndo atrás de algo que nos satisfaça. Mas nada nunca nos satisfaz plenamente. Por isso diz o Schopenhauer, viver é querer, e querer é dor. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir, e não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Foda. Não tem outra palavra para definir. Tá aqui um reflexo disso. E tá aqui
outro reflexo disso. Olha aí o famoso Versos Íntimos, um dos poemas mais famosos do Augusto dos Anjos, um dos poemas mais famosos da literatura portuguesa, brasileira, ou em língua portuguesa. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te ao lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena essa tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Pesado. E os meus alunos normalmente ficam apegados a essa história de escarra nessa boca que te beija. Olha que imagem vulgar. O cara encerrar, veja bem, um soneto rimado, metrificado, com uma imagem extremamente vulgar como essa. Escarra nessa boca que te beija. E por trás dessa vulgaridade, por trás dessa linguagem que ora é muito cientificista, ora faz referência ao verme, ao coveiro, ao morcego, à prostituta, às doenças, à decomposição dos cadáveres, há um pensamento bem profundo. Há um teor filosófico bem considerável. E aí vamos falar aqui um pouquinho de características. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu. Quando Augusto dos Anjos escreve este eu, é natural que a gente imagine que há aí um personalismo ou um egocentrismo. Uma poesia extremamente concentrada no eu e, portanto, completamente subjetiva, como a dos românticos. Mas não. Esse eu do Augusto dos Anjos é um eu filosofante. A visão do Augusto dos Anjos, ainda que pautada a partir do eu, é universal. Então, tudo aquilo que este eu diz supostamente a respeito de si, é válido para todos nós. Aquilo que toca o eu lírico do Augusto dos Anjos também me toca, também lhe toca, porque somos todos seres humanos e estamos inseridos todos dentro desse mesmo sistema. Então veja aqui, outro poema extremamente famoso do Augusto dos Anjos. Esses dois são definitivamente os mais famosos poemas dele e os que costumam mais cair, estão sempre em livros, os professores sempre recitam, enfim. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Olha isso. Olha que imagem, mais uma vez, forte. Lembra a dedicatória que o Brás Cubas fez do livro? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Aí você imagine o cara publicar um soneto desse, um soneto rimado e metrificado, em pleno império do parnasianismo. Enquanto estava lá o Alberto de Oliveira descrevendo o vaso grego, enquanto estava lá o Olavo Bilac pregando uma teoria cultista, formalista, estetizante, de respeito às regras e a poesia vista como nobre, tá tratando de temas nobres, da arte pela arte, vem um cara desse
falar de carbono, de amoníaco, de epigênesis da infância, de verme, de carnes podres. Esse é Augusto dos Anjos. É esse o estranhamento que Augusto dos Anjos traz. É esse ponto fora da curva. Né? Por isso que ele é esse ponto fora da curva. E veja, só o eu do Augusto dos Anjos é filho do carbono e do amoníaco? Não, todos somos filhos do carbono e do amoníaco. Ou seja, todos somos matéria química organizada a partir de processos biológicos. O Augusto dos Anjos leu todos os evolucionistas. Leu Spencer, leu Darwin, leu Henkel, não estou pronunciando certo certamente o nome desse alemão, mas é isso. Um evolucionista que, a partir das ideias evolucionistas, fez ponderações filosóficas e existenciais. Então, o Augusto dos Anjos tinha uma leitura de base científica muito profunda, que ele assimilou. Então, todos nós somos filhos do carbono e do amoníaco. E todos nós vamos ser devorados pelos vermes. E aí vamos lá, pontuando algumas características do Augusto dos Anjos. Primeiro, é o que a gente chama de visão cósmica da existência. Como assim visão cósmica da existência? É esse ciclo. O Augusto dos Anjos dá um destaque, uma relevância, um protagonismo muito grande à natureza nas suas obras. Não é a Deus, não é uma força criadora, é a natureza. Não é uma entidade mística ou religiosa criadora, é a natureza. Como a natureza lá do Machado de Assis. O Augusto dos Anjos entende o seguinte: a natureza manipulou as suas forças para me criar. A natureza selecionou elementos químicos que organizou em determinados processos biológicos, resultando no meu eu. Um eu consciente de si mesmo. Mas podia ser um animal, podia ser uma pedra, podia ser um vegetal. Resultou em mim. E a mesma natureza que me criou atua continuamente para me destruir. Lembra de novo Schopenhauer? A vida é uma guerra incessante. Para eu não parafrasear errado, a luta pela existência com a certeza de ser vencido. Então esta mesma natureza que me criou atua continuamente para me destruir. E vai vencer. Eu vou morrer. E morrendo, serei enterrado. E enterrado, serei devorado pelos vermes. E aqueles mesmos elementos químicos, este mesmo carbono, este mesmo amoníaco, que entraram na constituição do meu ser, vão voltar a se integrar à natureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a matéria química que sustenta esta vida voltará a se integrar à natureza e será reaproveitada pela natureza para dar vida, para gerar vida a outro ser. Vivo ou inorgânico, enfim. Inorgânico não, né? Não vivo. Então, neste processo cíclico de matéria química se organizando, gerando vida, morrendo, voltando a se organizar, entra o verme. O verme que ele chama de fator universal do transformismo. O verme tem um papel fundamental nesse processo, porque é o verme que vai decompor as frias carnes do meu cadáver, liberando novamente, né, e dando início novamente a esse ciclo. Esse verme que vai ser comido por outro animal, que vai ser comido por outro animal, que vai ser comido por outro animal, que vai alimentar um homem, que vai gerar um filho, que vai... O Raul Seixas tem uma música que eu sempre gostei muito, a minha mãe não gostava muito que eu ficasse ouvindo, porque é muito mórbida, que chama Canto para a Minha Morte. E num trecho da música, o Raul Seixas diz: ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar,
e que meu corpo seja cremado, e que minhas cinzas alimentem a erva, e que a erva alimente outro homem como eu, e eu viverei neste homem para os meus filhos. Esta visão cíclica, que se foca na matéria. Então, há um materialismo muito forte no Augusto dos Anjos. E como na música do Raul Seixas, há uma espécie de panteísmo. O homem morre, seus elementos se dissolvem na natureza, vão alimentar outro homem e ele vai viver neste homem, nesta natureza. De modo que talvez o seu filho possa senti-lo ainda integrando este universo, porque reintegrado à matéria, embora não mais nesta forma física. Então é uma visão meio panteísta. A ideia de que não há um Deus absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, mas que tudo que é vivo tem uma energia que volta a se integrar à natureza. E que o Deus, portanto, pode ser sentido em tudo aquilo que é vivo. Enfim, são conceitos complexos, né, que se a gente for se concentrar aqui, vão gastar muito nosso tempo. Então, já pontuou aí, materialismo, visão cósmica da existência, uma visão cientificista muito aguda. Veja que o poema traz termos da física, mas principalmente da biologia e da química, né, de uma maneira muito intensa, profundamente associada à visão de mundo dele, pelas leituras que fez. O vulgar, convivendo com uma forma poética clássica, o soneto, rimado, metrificado. Então veja o tanto de influências que esse cara vai recolhendo. A gente pode dizer que há no Augusto dos Anjos uma série de heranças. A gente pode dizer que há no Augusto dos Anjos uma herança romântica, a morbidez, a atração pela morte. A gente pode dizer que há no Augusto dos Anjos uma herança parnasiana, no gosto pelo soneto e pelo decassílabo. A gente pode dizer que há no Augusto dos Anjos uma herança simbolista, nesse gosto por imagens muito plásticas, muito visuais, muito sensitivas, e também pelo decadentismo, por aquela angústia existencial, por aquela dor de viver. Há também uma herança naturalista, pelo cientificismo, pelo positivismo, pelo evolucionismo, pelo determinismo. Olha aqui o determinismo. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Esse poema é uma beleza. O professor, então, ele tem uma herança romântica, ele tem uma herança parnasiana, ele tem uma herança naturalista, ele tem uma herança simbolista. Ele pegou tudo isso e jogou no liquidificador, resultando em algo novo e inclassificável. Além disso, o que faz dele um pré-moderno? Pessoal, tudo que o senhor falou aí só coloca o pé dele lá no século XIX. Então, o que ele é pré-moderno? Porque quando ele fala de verme na poesia, quando ele fala de carne podre na poesia, quando ele fala de escarra nessa boca que te beija na poesia, ele rompe um paradigma. E aí ele vai deixar um legado para os modernistas. O Augusto dos Anjos mostra que tudo pode ser objeto do fazer poético. Até então, predominava muito claramente a ideia de que a poesia era a mais nobre das artes, era a mais elevada das artes. Então, se o tema é nobre, vai para a poesia. Se o tema é vulgar, vai para a prosa. Se o vocabulário é nobre, vai para a poesia. Se o vocabulário é vulgar, vai para a prosa. Muito pontualmente, isso foi rompido ao longo da história da literatura. O Álvares de Azevedo rompeu um pouquinho com isso, escrevendo alguns poemas que nos permitem aproximá-lo do Augusto dos Anjos. Alguns poemas, pontualmente. Mas ninguém tinha feito isso na literatura brasileira num grau tão elevado e como um projeto artístico pessoal, coerente, coeso. Então, Augusto dos Anjos mostrou, em pleno império do parnasianismo, que tudo pode ser objeto do fazer poético. Até o feio, até o grotesco, até o vulgar. E os modernos vão extrair uma lição muito grande disso, porque os modernos vão aproximar a poesia do banal, do cotidiano. Vão recolher a poesia nas coisas mais simples, mais banais, mais cotidianas, até grotescas, até vulgares.
da realidade humana. Então, isso é a ligação do Augusto dos Anjos com o modernismo. Tanta coisa para falar do Augusto dos Anjos, mas nós já estamos ali com 45 minutos, o Paulão já está aqui me perturbando para parar. Vamos só ler aqui mais um poema. Eu gostaria muito de gastar um tempo nesse poema interpretando, porque tem algumas coisas aqui que eu acho tão legais. Olha isso aqui, Paulão. Se alguém causa ainda pena essa tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ele não está dizendo para você literalmente escarrar na boca de alguém, não. Na boca de quem lhe beija. Fazendo a interpretação mais profunda disso aqui, eu acho impressionante. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. O beijo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Pare aqui e pense rapidamente. Quem é no mundo que tem o poder de lhe causar maior dor, maior decepção? Pensou? As pessoas que você mais ama. Aquela pessoa a quem mais eu amo, aquela pessoa a quem mais eu me dou, é exatamente aquela pessoa que mais tem o poder de me ferir. E é quem vai me ferir. As nossas maiores dores, as nossas maiores frustrações, as nossas maiores decepções, as nossas maiores feridas são causadas por quem antes nos beijava. Quem antes nos beijava, um dia nos apedreja e nos machuca. Então é uma defesa. E muita gente recorre a essa defesa. Eu prefiro evitar o beijo e o afago agora para evitar a pedrada e o escarro lá na frente. Então eu sei que eu vou sofrer se eu me envolver demais. Então eu não vou me envolver porque eu não quero sofrer lá na frente. Tem gente que faz isso. Tem gente que se priva de viver relações intensas e de se doar a alguém, de amar intensamente alguém, com medo do sofrimento futuro. Que pode vir por uma decepção, por um chifre, pela morte da pessoa amada, sei lá, mas vai vir. Vai vir. Fato. A questão é, vale a pena eu abdicar do beijo com medo do escarro? Vale a pena eu abdicar do afago com medo da pedrada? Não, não vale a pena. Não vale a pena. A meu ver, espero que também, ao ver de todos nós, não vale a pena. Então nos entreguemos, amemos, beijemos, ainda que depois alguém venha e escarre na nossa boca. Né? E aí, para terminar, olha o Deus verme. Fator universal do transformismo. Filho da teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em conturbérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Para ele é que a carne podre fica e no inventário da matéria rica cabe a seus filhos a maior porção. Fator universal do transformismo é o Deus verme. Esse é Augusto dos Anjos. Por vezes uma linguagem culta, por vezes uma linguagem cientificista, por vezes marcas de coloquialismo e vulgaridade. Muitos termos oriundos da física, aliás, da química e da biologia, materialismo, uma visão cientificista, decadentismo, dor existencial, pessimismo, niilismo, enfim, muita complexidade. Certo? Eu gastaria aqui muito mais tempo falando sobre ele, eu coloquei aqui uma porrada de poemas para ler sobre ele, mas de fato eu já estourei e muito o meu tempo. Né? Ainda temos os exercícios para fazer. Então, se der, eu comento mais algumas coisas durante os exercícios. Então, vamos exercitar.